Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa 17ª aula de Matemática 2, a gente vai falar de projeção ortogonal e cilindros. Com cilindros aí, a gente vai começar a geometria espacial. Vamos sair da plana, vamos ter uma visão mais de perspectiva em relação a essas figuras. Só um recadinho antes de começar a aula. No drive lá da lista de exercícios, eu vou colocar uma lista do Grupo Exatas. É um site que eles separam os exercícios por vestibular, dos últimos 10 anos, acho, de 2019 a 2009, e eles separam por assuntos. Então tem lá geometria plana, trigonometria, razão, proporção e porcentagem. E eu vou colocar do Enem. Então agora que a gente está chegando perto do Enem, já demos bastante aula assim. Se vocês quiserem, pega lá essa lista e dá uma brincada com ela. Beleza? Dito isso, vamos começar a aula. Começando falando da projeção ortogonal. Se vocês forem procurar no Google o significado de ortogonal, vai aparecer assim: que se intercepta ou se posiciona em ângulo reto, perpendicular. Falando mais no português, é olhar de cima. Projeção ortogonal significa olhar de cima. Então vamos ver. Isso daqui cai bastante no Enem, tá? Todo ano pelo menos tem uma questãozinha sobre isso. Então não pode errar. Imagina que a gente tem um plano aqui, esse plano verdinho aqui, e uma reta em cima dele. Pela projeção ortogonal, olhar de cima é assim. Imagina que você está aqui em cima desse plano, em cima dessa reta, e você está olhando. Nesse plano, você vai representar o que você está vendo da figura que está aqui, ó. No caso aqui a gente tem uma reta. Se a gente prolongar essas extremidades dessa reta aqui até o plano, a gente vai ver uma reta também. Só que ela não vai estar inclinada, tá vendo? Ela vai estar reta, é uma reta aqui. Então é como se a gente pegasse várias linhas aqui perpendiculares a esse plano, perpendicular a esse plano, e representasse a figura que está aqui, ó. Vamos para mais exemplos. Por exemplo, a projeção ortogonal de um ponto num plano aqui vai ser um ponto. Imagina, ó, se eu pegar uma reta aqui perpendicular a esse plano e eu olhar aqui de cima, eu vou estar vendo um ponto aqui também. Como se fosse a sombra dessa figura aqui nesse plano. Outro exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma folha de papel na forma de um círculo. Só que se a gente estiver olhando daqui de cima, a gente não vai ver um círculo. A gente vai ver uma reta, ó. Se a gente prolongar essas extremidades aqui, a gente vai ver uma reta bem fininha. Se fosse uma folha de papel assim, nesse formato. Agora, se eu pegar esse círculo e girar ele um pouquinho, aí sim eu vou ter o formato de um círculo, ó, porque se eu pegar essa extremidade aqui, projetar no plano, essa daqui projetar no plano, essa daqui projetar no plano e a mais lá do fundo, e unir esses pontos, eu vou ter um círculo. Olha só que legal. Tá vendo? Aqui esse exemplo aqui seria um círculo na folha de papel, assim, retinho. Se eu olhar ele assim de cima, no plano ele seria representado por uma reta. Agora, se eu girar esse círculo, realmente no plano aí eu vou ter a mesma representação. Olha só, se eu tiver mais ou menos um quadrado aqui, ele está torto porque é perspectiva, né? Agora vocês têm que ter essa noção. Eu projeto esse vértice aqui,
o outro vértice, os outros vértices aqui. Se eu unir esses pontos, eu vou ter um quadrado aí representado no plano. Como que o Enem vai cobrar isso daqui? Olha uma questãozinha sobre isso. O acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Essa era a figura aqui que ele trazia para a gente. Os pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Então, A, B, C, D e E igualmente espaçados e os pontos P, A e E na mesma reta. Aqui, ó, como se a gente tivesse uma mesma reta aqui. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa plano do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é. Aqui, ó, projeção ortogonal, que significa olhar de cima. Olhar de cima. Então, essas eram as alternativas que o Enem trazia. Olha só, então ele quer saber a projeção ortogonal do A até o ponto D, sabendo que essa é uma escada circular, seja caracol. Ah, Léo, então é aí aqui, ó. Não, não é aí. Aqui começaria o ponto A, mas não formaria uma escada circular. E ainda que ele fala aqui, ó, que o ponto A, que o ponto P, A e E estão na mesma reta. Então não vai poder ser assim. Uma escada assim não vai ter o formato circular. Vamos por alternativa A. Bom, A até poderia ser se ele pedisse do ponto A até o B, mais ou menos. Ou até o C, quem sabe. Mas é aqui até o ponto D. Ele faz mais de uma curva aqui. Então não é A. A B. A B não tem um formato circular. Parece mais uma elipse. Uma parábola aqui, ó. Então não tem um formato circular. A letra D. Aqui ele começa com formato circular, mas depois tem essa pontinha aqui. Pelo desenho aqui até parece AD, né? Mas aqui, ó, esse é um desenho em perspectiva. O comprimento desse degrau aqui é o mesmo desse daqui. É o mesmo desse daqui. Porque é circular. Então, resta pra gente a resposta C. Por quê? É uma escada circular. Olha aqui, ó. Eu saio do ponto A, percorro até o ponto D. Se ele pedisse até o ponto E, eu teria um círculo completo. Porque ele falou que os pontos P, A e E estão na mesma reta. Olha aqui. Mas ele pediu só até o ponto D, então é a letra C. Esse é o modelo de questão que o Enem vai pedir. Na lista de vocês eu vou colocar mais questões desse jeito que o Enem pediu, ok? Agora vamos falar dos cilindros. Cilindros que têm várias formas no nosso cotidiano. Na lata de Nescau não é mais assim, mas só como exemplo. Lata de tinta, esses silos aqui, esses armazéns aqui, tudo formato de cilindro. Então, os elementos que a gente tem no cilindro? A gente tem duas bases, aqui não importa qual base que é, porque se você virar ele, dá na mesma coisa. Esse tracejado aqui a gente não está vendo, né? Por isso que eu coloquei ele tracejado, ele está atrás do cilindro. Olha aqui, ó. A gente não está vendo a parte de trás ali, dessas latas aqui. Por isso que eu coloquei pontilhado. E a superfície lateral, que é como se você pegasse o rótulo de Nescau aqui e tirasse ele. Tirasse da lata de alumínio aqui.
essa seria a superfície lateral. E a distância entre as bases, a gente tem a altura do cilindro. Distância entre as bases aqui, a gente tem a altura. Se a gente planificar esse cilindro, a gente vai ter essa figura aqui, ó. Essa é a superfície lateral. Como eu falei aqui, seria a embalagem do Nescau se você tirasse da lata de alumínio. E as duas bases. A base aqui poderia ser a tampa do Nescau e a outra base aqui, o fundo da lata. Então, a gente planificando o cilindro, a gente tem essa figura aqui. Então, se você recortar numa folha de papel essas figuras aqui, uma figura como essa daqui, você vai conseguir fazer um cilindro, ok? O cilindro, pessoal, ele é o que a gente chama de sólido de revolução. É como se a gente pegasse um caderno assim, e no espiral dele aqui, a gente girasse ele várias vezes. Deixa eu criar um papel aqui. Girasse ele várias vezes. É o que a gente chama de revolução. Girando esse retângulo várias vezes, a gente obtém o cilindro. É o que a gente obtém também se a gente cortar o cilindro meridionalmente. É a secção meridiana de um cilindro reto, que no caso aqui é um retângulo. Se a gente pegar esse retângulo aqui, colocar o eixo dele no meio, a gente vai conseguir formar um cilindro também. Então, a gente cortando esse cilindro aqui, ó, na altura dele, meridionalmente, a gente obtém um retângulo. Olha só uma observaçãozinha aqui. Ó. Se a gente cortar esse cilindro aqui, qual medida que a gente vai ter do retângulo? 2R é o diâmetro, que aqui é R mais 2R, que é o raio dessa circunferência aqui, da base. E o comprimento dele vai ser a altura do cilindro aqui. Então, se a gente cortar, a gente obtém um retângulo de medidas 2R e H. Da mesma forma que, se a gente cortar um cilindro transversalmente, a gente obtém um círculo, que vai ser congruente às bases, ou seja, igual. Igual a essa base aqui, igual a essa base aqui. Mesmo R. Uma observação aqui, ó, quando a gente corta um cilindro meridionalmente e que a altura é o dobro do raio, a gente tem um cilindro equilátero. Por quê? Aqui dentro a gente vai formar um quadrado. Se aqui é R e aqui é R, 2R e 2R é H, a gente tem H aqui, H aqui, H aqui e H aqui. Ou 2R. Se eu tenho esse polígono de 4 lados iguais, é um quadrado. É o que a gente chama de cilindro equilátero. Então, se vocês verem em algum exercício a palavra cilindro equilátero, já sabem do que o exercício vai estar falando. Como que a gente vê áreas do cilindro? Bom, então se a gente tem um retângulo aqui no cilindro e 2 círculos, a gente vai mexer com isso. Na base de cima eu tenho medida R, na base de baixo eu também tenho um R e a altura H. A área das bases, representada aqui por AB, área das bases, vai ser a área de um círculo mais a área de outro círculo. Vocês já sabem calcular a área de círculo, que é πr ao quadrado. Aí você multiplica por 2 ao invés de somar, né? Então seria a área das bases de um cilindro, 2πr ao quadrado. E a área lateral? A área lateral fica fácil da gente enxergar se a gente planificar esse cilindro. A gente forma um retângulo.
Qual vai ser o comprimento dele? 2πr. O que é o 2πr? É o comprimento da circunferência. Porque olha só, se eu sair, se eu pegar esse ponto aqui, ó, onde está o raio, e der a volta no cilindro, eu dei a volta de um círculo completo, ou seja, o comprimento da circunferência. Vocês já sabem calcular, 2πr. E a largura desse triângulo vai ser a altura do cilindro. Então, a área lateral representada por AL vai ser o comprimento do círculo vezes a altura do cilindro, ou seja, 2πr vezes h. Bom, se eu somar todas essas áreas, eu tenho a área total, AT. Então, eu somo a área, essas áreas, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Área das bases mais a área lateral. Fazendo um exercício, a lata abaixo deverá ser produzida a partir de uma chapa de metal que possui 0,8 gramas por centímetro quadrado de área. Sabendo que essa lata não possui tampa, é correto afirmar que a massa de cada lata desse tipo será D. Então aqui eles vão fazer uma lata de 50 centímetros sobre 60 centímetros. E essa chapa de metal possui 0,8 gramas por centímetro quadrado de área. Então para eu saber quanto eu vou utilizar de material nessa lata, eu preciso saber a área dessa lata. Mas olha só, ele falou que essa área não possui tampa, então a gente não vai contar esse círculo aqui, apenas o círculo da base inferior. Bom, então a área total, vocês já sabem que vai ser a área da base mais a área lateral. A área da base não vai ser o 2πr ao quadrado, vai ser só 1, porque é um círculo aqui. Ele não tem tampa, então eu não vou precisar contar esse material aqui. Mais a área lateral, 2πr, comprimento da circunferência, vezes a altura. Substituindo as letras, eu chego em 3.625 pi centímetros quadrados. Ele não deu o valor de pi aqui, então a gente tem que deixar em função de pi. Só que ele não queria a área, ele queria saber a massa de cada lata desse tipo aqui. Mas ele deu aqui, ó, que a chapa de metal vai possuir 0,8 gramas por centímetro quadrado. Eu tenho 3.625 pi centímetros quadrados, então é só eu multiplicar por 0,8. Eu acho que a massa dessa lata vai ser de 2.900 pi gramas. Beleza? Fazer uma do Enem. Uma empresa que organizava eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura, aqui. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Então, para ficar padrãozinho, eles enrolam o papel em um cilindro de madeira, enrola 5 vezes, depois passa a cordinha, dá um nó e depois tira esse cilindro de madeira. Tá pronto o seu diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Qual a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Ele falou que a folha de papel é quadrada, né? Então não importa se eu estiver trabalhando com o comprimento da circunferência no cilindro ou a altura. É a mesma, então. Bom, o lado da folha vai ser o comprimento da circunferência da base vezes 5. Por quê? Eu vou dar 5 voltas completas em torno desse cilindro. Só que
Como a folha é quadrada, eu vou ter nesse lado da folha o comprimento da circunferência, vezes 5, porque são 5 voltas. Então, o raio aqui vai ser d por 2. Ele falou, cadê ele? Onde ele falou aqui, ó. Diâmetro d em centímetros. Um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros. O raio é diâmetro sobre 2, metade do diâmetro, né? Então, eu posso fazer essa continha aqui, ó. O comprimento da circunferência da base vai ser 2πr, aqui, ó, 2πr, passei o 5 aqui, ó, para multiplicar aqui. 2πr, o R vai ser d sobre 2. Eu corto esses dois aqui, eu fico que o lado da folha é 5π sobre d. Letra D aqui também. Beleza? Então, olha só, eu considerei o lado da folha, comprimento da circunferência, vezes 5, porque são 5 voltas. Uma volta eu dou 2πr, 5 voltas, 2πr vezes 5, beleza? Agora vamos falar de volume. Primeira figura aí para vocês que eu estou falando de volume, né? Volume significa quanto cabe aqui dentro. Por exemplo, de água aqui, ó. Se eu encher de água nesse cilindro aqui, quanto de água que eu vou conseguir colocar? Qual é a capacidade desse cilindro aqui? Bom, o volume denota 3 medidas, né? Bom, para o volume, eu vou ter que considerar uma área da base, porque imagina só, eu posso ter um quadrado aqui, um retângulo, um círculo, um pentágono. Então eu vou precisar considerar a área da base, que aqui no caso é uma circunferência. Bom, se eu pegar uma circunferência aqui, eu vou achar a área dessa circunferência. Mas imagina que eu vou colocando várias circunferências aqui, ó. Vou encher de circunferência aqui nesse cilindro, até lá no topo. Essas circunferências, quantas que eu vou colocar aqui? É a altura do cilindro. Então, o volume me denota 3 dimensões, então eu vou considerar essa área da base vezes a altura. Olha, mas aí seriam 2 dimensões. Não, porque a área da base já são 2. A área denota 2 dimensões. E aqui no caso do círculo, a gente está em perspectiva, olha só. A gente está em perspectiva. E se eu multiplico pela altura, eu vou ter 3 dimensões. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Quanto que é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura h. Esse é o volume do cilindro. Percebam que, se a gente tiver o raio e a altura do cilindro, a gente vai saber tudo sobre ele. Vai saber a área das bases, a área lateral, somando eu vou ter a área total e agora eu vou ter o volume também. O que eu quero que vocês se atentem é para isso aqui, ó. Volume é igual a área da base vezes a altura. A gente vai usar na aula que vem de prismas, tá? O volume sempre vai ser área da base vezes altura. Em pirâmide, cone, a gente ainda vai dividir por 3, porque faz bico. Se faz bico, dividir por 3, mas a gente ainda vai ver sobre isso. Se atentem a isso, a área da base vezes a altura, quando eu tenho uma figura assim. Vamos fazer questões. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular, ou seja, metade de um círculo, é destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir.
Qual é o volume em metros cúbicos no interior desse túnel? Ah, por que ele quer saber o volume desse túnel aí? Para quê? Por exemplo, para saber o quanto de terra vai ter que tirar para fazer esse túnel. É uma possibilidade. Então eles vão construir um túnel assim, ó, de 12 metros de diâmetro. Ele falou que é semicircular. E 400 metros de comprimento. Olha, o raio eu sei que é 6, né? Metade do diâmetro. Mas e a altura? Bom, a altura vai ser o 400. Esse cilindro aqui ele só vai estar deitado. Nem sempre a altura vai estar na vertical. Pode ser considerada na horizontal também. Bom, então o volume vai ser a área da base vezes a altura, é o volume do cilindro. A área da base, πr ao quadrado, o r aqui vai ser 6, não 12, hein? 12 é o diâmetro, vezes a altura, 400. Fazendo essa continha, eu chego em 14.400 pi metros cúbicos. Mas, Léo, isso seria se fosse um cilindro completo aqui, ó, de base circular, né? Mas aqui é semicircular. Exatamente, então eu preciso dividir esse volume por 2. Assim, eu acho que o volume do túnel é 7.200 pi metros cúbicos. Beleza? Do Enem. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa região do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado. Então, beleza, eu tenho uma cisterna atual num condomínio e a galera quer mudar essa cisterna para comportar 81 metros cúbicos de água. Só que a exigência aqui é que ela tenha a mesma altura, ou seja, 3 metros. Bom, eu preciso comportar 81 metros cúbicos, então o volume vai ser a área da base vezes a altura, o volume vai ser 81, o πr ao quadrado, o raio é o que eu quero saber, é o que ele está pedindo aqui, vezes a altura vai ser a mesma de 3 metros. Então, fazendo essa continha aqui, 81 ele falou para substituir o π por 3, substituir aqui. 3 vezes 3 dá 9. 81 dividido por 9, 9. Raiz quadrada de 9, 3 metros. Aí você vai olhar nas alternativas, não tem 3. Por quê? Porque o que ele pediu foi o aumento em metros no raio da cisterna. Sacanagem isso, podia deixar aqui mesmo, deixa esse 3. Mas ele pediu aumento. Bom, o raio da atual era 1. Ah, Léo, por que 1? Aqui, ó, é 2 de diâmetro. Então, raio 1. De 1 para 3, aumentou 2 metros. Então, a gente teve um aumento de 2 metros. Aí sim você chegava na alternativa correta do Enem. Mais uma questãozinha do Enem. Um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de latas de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 ml devem ser substituídas por uma nova embalagem, com metade desse volume, conforme ilustra a figura. De acordo com os dados anteriores, qual a relação entre o raio R' da embalagem de 175 ml e o raio R da embalagem de 350? Aí você olhava nas alternativas, tinha essas opções aqui. Então ele quer uma relação entre raios. Relação denota divisão. Olha aqui, ó, nessa primeira figura, o volume dela, se o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, vai ser πr ao quadrado vezes h.
normal, né? Área da base, πr ao quadrado vezes h. E na outra, vai ser πr' ao quadrado vezes h sobre 2. É a altura aqui, ó, h sobre 2. Bom, um mede 350, o outro 175. Então eu posso concluir que o V1 é 2 vezes o V2. 175 vezes 2 dá 350 ml. Nem precisava dessa informação aqui, porque você já chegaria nessa relação aqui pela altura. Bom, se é se eu divido a altura por 2, o volume vai ser dividido por 2. Se o R' e o R' forem iguais. Beleza? Mas aqui ele deu. Então, V1 é igual a 2 vezes V2. Então, se eu substituir aqui, ó, as formulinhas dos volumes aqui, eu acho a relação entre os raios. Então, V1 é igual a 2 vezes V2. O V1 vai ser πr ao quadrado vezes h igual a 2 vezes πr' ao quadrado vezes h sobre 2. O π eu posso cortar, o 2 com 2 eu posso cortar, o h com h eu posso cortar também. Nossa, Léo, o que sobrou? Sobrou R2 é igual a R' ao quadrado. Eu tiro a raiz dos dois, então eu chego que o R' igual a R'. Chegando na alternativa C para o Enem. Beleza? Pessoal, é isso. Lista postada no Drive até quinta-feira. Eu vou colocar também essa lista do Enem que eu falei. O cilindro cai bastante no Enem, tá? FUVEST, Unesp, Unicamp, não sei porque não gosta muito de cilindro. Mas o Enem gosta bastante de cilindro. Então, cai bastante. Beleza? Então, até semana que vem com mais geometria.